Olá pessoal, tudo bem? Hoje não estamos ao vivo. Pode ser que nessa quarentena durante aí alguns dias isso ocorra de nós não conseguimos estar ao vivo, mas de qualquer forma não vai deixar de ter vídeo novo por conta disso. Todos os dias às 18 horas teremos um vídeo novo, de preferência ao vivo, né? Mas pode ser que aí na caminhada algum dia eu não consiga fazer ao vivo e deixe o vídeo gravado para vocês. Então hoje nós vamos trabalhar com o tema os benefícios da educação financeira para o Brasil. Este é um tema que nos últimos anos ele ganhou uma certa notoriedade por conta da internet, que trouxe para as pessoas uma popularização do conhecimento. A educação financeira, evidentemente, ela sempre existiu, mas ela sempre existiu para um público reduzido, é um tipo de conhecimento que durante muito tempo ele ficou restrito aos cursos de administração, um pouco na matemática, nas ciências contábeis. Era um conhecimento que não era de acesso ao grande público, embora se trate de algo que mexe com a vida de todo mundo. Então, dos anos para cá, ele se tornou público e até porque passaram a surgir no meio da internet figuras, personalidades, pessoas entendidas dessa área que se tornaram públicas, levando um conhecimento gratuito até as pessoas comuns. Então, vide aí exemplos como Gustavo Cerbasi, a Nath Arcuri, um outro profissional dessa área que ele se intitula como Primo Rico. Recentemente nós tivemos o caso lá da Betina, que virou até meme com a história do 1 milhão. Então essas pessoas que passaram a levar esse conhecimento por meio da internet, né? Claro que todas elas têm aí tem parte daquilo que elas ensinam é por meio pago, é preciso a pessoa requisitar o curso que é oferecido por essas pessoas, mas muitas coisas esses profissionais distribuem gratuitamente por meio da internet, por meio do YouTube. Então o conhecimento de educação financeira ele se popularizou nos últimos anos, mas ainda não é a contento. Prova disso é que uma pesquisa que foi publicada no ano passado, que foi encomendada pela Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas e do próprio SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, revelou o seguinte, que 40% dos jovens com a idade entre 18 e 24 anos, 40% deles já tiveram ou está com o nome sujo. Ou seja, nome sujo no SPC ou no Serasa, né? Para quem talvez não entenda essa determinação, nome sujo significa dizer que a pessoa está com seu nome restrito nas operações de crédito, né? Sempre quando essa pessoa for tentar adquirir alguma coisa, seja uma loja, seja um financiamento de uma casa, de um carro, vai identificar ali que essa pessoa está com o nome sujo, que essa pessoa já contraiu uma dívida. Isso nós estamos falando de jovens 18 a 24 anos. 40% deles está ou já esteve com o nome sujo. Isso demonstra o que para nós? Isso demonstra exatamente a ausência desse nosso tema de hoje, que é a educação financeira. Então, o que é a educação financeira? A educação financeira nada mais é, como o próprio nome diz, a ideia de fazer cada um se educar sobre as próprias finanças. Se é uma coisa que é clara na nossa vida, em algum momento da vida, todos nós vamos ganhar dinheiro. Pouco ou muito, todos nós vamos ganhar dinheiro porque todo mundo algum dia vai exercer algum tipo de atividade remunerada e vai ser pago por isso, pouco ou muito. Mas independente de se ganhar pouco ou de se ganhar muito, a grande questão que fica aí é como as pessoas sabem lidar com as suas finanças, de modo especial os mais jovens. Se a gente for fazer uma análise fria dessa pesquisa, né, considerá-la como real, considerá-la como uma tendência que 40% dos jovens está ou já esteve com o nome sujo, significa o quê?
que essa pessoa possivelmente não foi educada financeiramente durante a sua vida, durante a sua infância e durante a sua adolescência. Ela não foi educada nesses conhecimentos, possivelmente na família em que ela estava e muito menos na escola. Porém, surgiu recentemente como alento para tudo isso o fato de que a educação financeira ela passou a integrar o currículo escolar. Então, a educação financeira, a partir de agora, ela funciona como conteúdo. De acordo com a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, a educação financeira ela entra como conteúdo, não como uma matéria específica, mas ela vai entrar como um conteúdo dentro de outras disciplinas, como história, como geografia, como matemática, né? Eu, inclusive, uso a educação financeira nas minhas próprias aulas de português e língua portuguesa, eu consigo usar, porque eu acho que é extremamente importante, porque, assim, nós começamos a lidar com o dinheiro propriamente, numa administração de dinheiro, a partir do momento em que nós passamos a exercer uma atividade remunerada, ou seja, quando nós começamos a trabalhar. Porém, o dinheiro ele já cai na nossa mão muito antes. Então, os pais começam a dar dinheiro para os seus filhos muito antes, desde quando eles são muito crianças. Então, muitas vezes, esses pais que também não tiveram educação financeira na sua vida começam a distribuir dinheiro aos seus filhos sem dar ali a eles um respaldo de como administrar esse dinheiro. Então, pais que administram mal fazem com que seus filhos também venham a administrar mal o dinheiro. E existe um certo interesse em fazer com que a educação financeira não prospere no país, né? Como diz lá o trecho bíblico, né? O povo padece por falta de conhecimento. Isso é muito evidente quando nós refletimos no que se refere à questão da educação financeira. Porque quando a pessoa ela não é educada financeiramente, o que vai acontecer com ela? Ela vai fazer escolhas erradas nas suas vidas. Cada um vai escolher coisas erradas na sua vida. Ou elas escolhem de acordo com aquilo que a maioria escolhe, né? Tanto é que este professor que eu citei para vocês agora há pouco, que é o Gustavo Cerbasi, ele usa exatamente isso como slogan do seu trabalho: enriquecer a questão de escolha. Então, enriquecer é uma questão de escolha. Então, aquela pessoa que ela não é educada financeiramente, ela vai fazer escolhas erradas ao longo da vida. Que escolhas erradas são essas? Ela vai ser levada pela maioria, como eu disse. Então, por exemplo, se na casa dela todo mundo, desde pequeno, tem o hábito de comprar parcelado, né? Todo mundo, desde pequena, que essa pessoa vê que na família dela todo mundo compra parcelado. Compra parcelado na loja, lá nas Casas Bahia, compra parcelado o sofá, o guarda-roupa, a televisão. Essa pessoa subentende o que no seu inconsciente? Que comprar parcelado é bacana, né? A pessoa vai pagar uma parcelinha pequenininha ali ao longo de vários meses e muitas vezes a pessoa não faz aquele cálculo para perceber que ao final do pagamento daquele parcelamento, o que ela gastou custa muito mais do que ela comprasse à vista. Ela levou mais tempo para pagar aquele produto e ainda pagou mais caro. Então, vamos supor, às vezes ela comprou lá uma televisão e dividiu aquilo ali em 18 vezes. Se ela tivesse esperado ali, conseguido economizar 3, 4 meses e ter comprado aquele produto à vista, com certeza ela pagaria menos. Então as pessoas não fazem esse raciocínio. E isso ocorre com outras ilusões que as pessoas têm em relação, por exemplo, à casa própria. Né? O sujeito compra a casa e vai pagar aquela casa em 30 anos. Né? Se durante 30 anos ele morasse de aluguel, ele ia pagar menos do que ele vai pagar ao término daquela casa. Mesma coisa com o sujeito que financia o carro, né? Se ele guardasse um pouquinho por mês ali e ao final de 2, 3, 4 anos ele comprasse o seu carro à vista, com certeza ele ia pagar menos, né? E ainda tem a ilusão do carro novo, né? A pessoa não calcula que aquele carro novo, aquele carro zero, ao sair da loja,
ele já está desvalorizado, então a pessoa vai perder dinheiro, ainda que ela consiga pagar o seu carro direitinho, ela vai perder dinheiro. E isso com tantas outras coisas, né, que vai acontecendo aí. Gustavo Cerbasi, ele tem até alguns ensinamentos que são muito polêmicos, em que ele fala, por exemplo, da questão do 13º, né? O 13º, que todo mundo fica, vai chegar o final do ano, o 13º, vamos gastar, Natal, Ano Novo, vamos viajar. Então, o que acontece com o brasileiro? Ele criou a cultura do 13º, então ele espera o ano inteiro pelo 13º, e quando chega o 13º ali, ele torra aquilo ali tudo de uma vez e começa o outro ano endividado. Quando o 13º foi criado, ele foi criado com o intuito de fazer o quê? Com o intuito de ajudar o trabalhador, porque no começo do ano são sempre muitas as despesas, né? O IPTU, o IPVA, a matrícula das escolas. Então sempre houve muitas despesas no começo do ano. Então o 13º não é para a pessoa curtir o final do ano, é para ela se programar para aquelas despesas do começo do ano. Mas não é o que as pessoas fazem, né? Então o Gustavo Cerbasi, isso é a opinião dele, ele fala que se não existisse o 13º, se você recebesse todo mês aquela quantia do 13º fracionada ao longo do ano, né, você teria um salário maior a cada mês e conseguiria administrar melhor as suas despesas. Então, o que vai acontecendo quando nós falamos desse tema? Quando a pessoa ela passa a comprometer a sua renda em questões como essa, de parcelamento de carro, de casa, ou mesmo em compras de loja que ela faz, compras de eletrônicos, de imóveis, o que aquela pessoa está fazendo ali? Ela está, sem pensar, sem saber, ela está programando o seu futuro para uma dívida, ok? Ela está programando o seu futuro para ter uma dívida. Então vamos supor que o indivíduo ali, ele conseguiu um emprego ali, que ele vai ganhar 2 mil por mês. Ele acabou de entrar no emprego ali e ficou sabendo, você vai ganhar 2 mil por mês. E aí ele vai lá e compromete aqueles 2 mil reais que ele vai receber todo mês. Compromete com compras parceladas, das mais variadas possíveis, como nós falamos, de casa, de carro, de loja e tal. Compromete aqueles 2 mil reais por mês ali. O que vai acontecer com essa pessoa? Como ela sabe que precisa ter esse compromisso, ela vai ter que se manter neste emprego. Ou seja, ainda que depois ela venha descobrir que ela não gosta desse emprego, que ela não gosta do chefe, que ela não gosta das pessoas com quem ela trabalha, que aquele trabalho é estressante para ela, que prejudica a saúde, que etc., ela vai precisar se manter naquele trabalho ali, porque ela já fez um compromisso com as suas dívidas, com as suas contas que estão todas parceladas. Então, a questão da educação financeira, ela está totalmente atrelada a uma melhor qualidade de vida. Porque quando a gente usa o dinheiro de maneira impensada, isso está também prejudicando a nossa liberdade em outras escolhas. Como, por exemplo, nos dar a oportunidade de escolher um outro emprego, deixar um emprego do qual você não está gostando, se arriscar num outro tipo de atividade, ser um profissional liberal. Então, a educação financeira está totalmente atrelada a isso, né? Um outro exemplo que acaba preocupando muitas pessoas em relação a isso por exemplo, nós tivemos uma reforma recentemente, a reforma da Previdência. Tem mais duas reformas caminhando aí para o futuro, que é a reforma tributária e a reforma administrativa, né, que podem futuramente vir a ser temas isolados aí do Enem para nós. Então, por que, por exemplo, a reforma da Previdência causou tanto pavor nas pessoas?
Porque as pessoas, elas obtêm a ideia de que elas precisam da aposentadoria que é fornecida pelo governo para que elas possam ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento durável, vamos dizer assim, né? Ou elas não vão conseguir sobreviver se não tiver a aposentadoria do governo. Por quê? Porque elas não se planejam ao longo da vida para ter uma vida independente financeiramente. O que é ter uma vida independente financeiramente? É você trabalhar não porque você precisa, mas trabalhar naquilo que você gosta. Então, uma pessoa que consegue ter uma educação financeira, ela começa a acumular riquezas. Então, assim, uma outra cultura que é errada nesse ponto aí é a cultura, por exemplo, da poupança. A maioria dos brasileiros nem consegue ter poupança, nem consegue guardar dinheiro. Até porque, como nós já dissemos, as pessoas estão endividadas, então, evidentemente, elas não conseguem guardar dinheiro. E quando elas guardam dinheiro na poupança. E a poupança, né, qualquer mau economista vai te dizer que a poupança ela rende muito pouco. De fato, ela rende muito pouco. Então, fica um dinheiro parado ali durante muito tempo, quando essa pessoa poderia utilizar aí as aplicações financeiras, né? Os investimentos, que aí tem as bolsas de valores, o CDB, Bovespa, né? Tem uma série de coisas onde a pessoa pode aplicar o dinheiro dela e aquilo ali render um pouco mais, evidentemente que tem ali os seus respectivos riscos em algum caso, mas o dinheiro rende mais. E as pessoas não recebem essa educação financeira dentro da própria casa e muito menos na escola. Então isso ao longo da vida vai prejudicando as pessoas nas suas liberdades de escolha, porque as escolhas não podem ser tão pessoais assim, porque as pessoas fazem compromissos com os quais elas precisam arcar depois. E se caso ela não consiga arcar com esses compromissos, ela entra no endividamento, entra no SPC, entra no Serasa, isso prejudica a vida dela, mas ao mesmo tempo que nós temos aí uma quantidade imensa de pessoas, uma multidão de pessoas que está na mesma situação, isso vai prejudicar a economia do país como um todo, prejudica o lucro das empresas, prejudica o país, que vai ter menos recolhimento de impostos. Então, assim, é tudo muito articulado, muito atrelado em relação a isso. Mencionei também a questão da reforma tributária, porque outra questão que acontece no Brasil que precisa ser discutido então existem aquelas pessoas que não conseguem lidar com o dinheiro, mas tem aquelas pessoas que conseguem lidar com o dinheiro, que começam a empreender, começam a abrir empresas, gerar emprego e etc. Mas quando essas pessoas conseguem construir ali o seu império, vamos dizer assim, né? Quando conseguem construir alguma coisa mais sólida, essas pessoas elas são amarradas pela carga tributária do Brasil, que é muito alta. Então, precisa haver no Brasil uma simplificação dos impostos. E aí as pessoas se desesperam, vai ter um imposto novo, tal. Então, assim, e no Brasil existe muito aquela cultura do jeitinho brasileiro, né? Que acaba tendo que acontecer por conta dessa carga tributária que é alta no Brasil, né? Então vamos supor assim, né? O tiozinho que vai lá no centro da cidade com seu isoporzinho de salgado vender salgado na praça. Nós, evidentemente, vamos olhar para aquela pessoa, para aquele senhor ali, com misericórdia. Né? É um trabalhador, é um aposentado, é um idoso que está vendendo o seu salgado ali. Né? E daqui a pouco chega o fiscal ali e leva o salgado dele e tal. Mas o que acontece com esse tipo de comércio que existente ali existente muito comum no Brasil? O sujeito tá ali vendendo seu salgado no isopor, só que ele tá ali, mas para ele estar vendendo aquele salgado no isopor ali, ele não pagou o alvará, ele não passou pela vigilância sanitária, ele não tem CNPJ, ao passo que logo ali, a alguns metros dele, vai ter uma padaria que o cara
precisou disso tudo. Precisou do alvará, precisou da vigilância sanitária, precisou do CNPJ, precisou registrar todos os seus funcionários para vender o salgado ali. E o tiozinho do isopor ali vai vender até menos do que aquele cara ali da padaria, né? Claro que nós sabemos que aquele senhor que está ali, ele precisa daquele dinheiro ali, daquele salgadinho que ele vende ali, né? A gente não pode vilanizar essa pessoa, né? Só que o que acontece? Esse é um sistema de injustiça que se cria no Brasil, que nem todos conseguem produzir da mesma maneira. E isso tudo está relacionado à ideia de uma educação financeira. Então, claro que quando a pessoa já chegou ali em um certo estágio da vida e ela não conseguiu se estruturar completamente, ela vai precisar dessas artimanhas, né? Vai precisar complementar aquela aposentadoria que ela recebe, né? Por isso que você anda pela rua, você vê o senhorzinho vendendo pipoca, o senhorzinho vendendo salgado, o senhorzinho vendendo picolé. Por quê? Porque aquela pessoa entendeu muito tarde que a aposentadoria que ela recebe, ela não consegue sustentar-se. Claro que a gente não vai culpar essas pessoas, porque elas são pertencentes de uma outra geração em que elas não tiveram a oportunidade de ouvir o que nós estamos discutindo aqui agora. Então, vocês aí, né, que são mais jovens, vocês precisam pensar em como vocês vão se aposentar daqui 30, 40, 50 anos. Essa idade vai chegar. E já se sabe, pelo que os números mostram, que a aposentadoria que é paga pelo governo, ela não vai ser suficiente para te manter quando você se aposentar. E primeiro porque você vai precisar trabalhar mais tempo para se aposentar e possivelmente vai ganhar muito pouco. Então, hoje em dia, o que tem que ser mostrado para a geração atual? E por isso que isso é um tema que é possível de cair no Enem, porque mexe exatamente com a ideia de juventude, a ideia daquele que vai ser um profissional no futuro. Então, você tem que pensar o que você vai fazer hoje em dia para você ganhar dinheiro, para você poder ter a sua independência financeira. O que é você ter independência financeira? É você conseguir juntar uma quantia de dinheiro ali, a grosso modo é isso, né? Você vai precisar juntar uma quantia de dinheiro ali que você vai depositar no banco, aquilo ali vai virar renda, vai virar juro, e você não vai precisar mais trabalhar. Ou vai trabalhar se quiser e naquilo que você quiser, né? Isso é a liberdade de escolha. E você podendo fazer isso quando jovem, muito melhor vai ser na aposentadoria, ok? Então, tem muito essa ideia aí, de que eu só posso, então, aproveitar a minha vida quando eu estiver lá me aposentando. Então, só que na verdade não, né? Eu preciso criar caminhos, criar subterfúgios hoje para que eu não venha ter no futuro uma velhice ruim, uma velhice em que eu não estarei saudável e muito menos com recursos financeiros para aproveitar a minha terceira idade. E aí um outro ponto que passa também por conta disso aí é a questão da reforma administrativa, que vai mexer com a vida de funcionários públicos. Por enquanto, especula-se que vão ser os federais, né? Mas logo isso vai chegar nos estaduais, nos municipais. Então, aí há a grande problemática em relação a mexer com a vida dos funcionários públicos. Então, assim, tem sempre aquele estigma, né? Que o funcionário público ele ganha muito e trabalha pouco, tal, e nós sabemos que isso não é uma verdade absoluta para todo mundo, né? Claro que tem aqueles cargos mágicos lá que isso realmente acontece, mas isso não é uma realidade para todo mundo. E aquele que já tem direitos como o da estabilidade, como do aumento salarial anual, evidentemente vai querer manter isso, vai querer brigar por isso. Mas aí o que acontece? Que isso também passa pela educação financeira.
Durante um longo tempo das gerações passadas, pensava-se que o melhor futuro que uma pessoa poderia ter seria ter uma vaga no concurso público. E hoje o que nós vemos aí, né, nos serviços públicos? Que existe um certo inchaço no serviço público, né? Tem funcionário demais, muitas vezes tem funções que estão em desusos, obsoletas, às vezes tem muito funcionário público numa área, mas falta em outra. Vide aí exemplo da saúde. Então, assim, vai precisar mexer muito em como vai se lidar com os funcionários públicos nos próximos anos. Mas o que acontece com o funcionário público, aquele que se prepara para uma carreira pública? Muitas vezes o indivíduo ali ele vai gastar vários anos da vida dele ali para assumir uma vaga pública. E aí ele gastou ali toda a inteligência dele naquilo ali. E quantos empregos que ele gerou? Ele gerou um. O dele, né? O próprio. Então, pensa se grandes gênios do nosso país tivessem, em vez de construir um império, tivessem sido funcionários públicos. Pensa se o Silvio Santos tivesse estudado para passar no concurso público. Se o dono das Casas Bahia tivesse pensado em ser funcionário público. Pensa se o dono da Nestlé tivesse pensado em ser funcionário público. Então, tudo isso nós temos que pensar, né? E tudo isso passa pela educação financeira. Então, a educação financeira, ela está voltada à ideia de você fazer o que quiser depois de alcançar a sua estabilidade financeira, a sua independência financeira. Não é que a educação financeira ela não promete às pessoas uma vida fácil, mas ela promete às pessoas o quê? O dinheiro que você recebe hoje, ele precisa te causar um conforto agora, no futuro, te causar um conforto agora, no presente, mas também no futuro. Então, tudo isso passa também pela ideia de propósito. Então, assim, tem momentos que você não vai aproveitar a sua vida como você queria, mas tudo isso em torno de um propósito. Então, muitas vezes o que a educação financeira causa para você? Assim, o sujeito ele quer casar, ele quer comprar uma casa, ele quer comprar um carro. Então, vai existir um período da vida ali que serão períodos de limitações. Não vou sair, não vou viajar, não vou comprar uma roupa nova, mas vou guardar o dinheiro aqui porque eu quero casar, porque eu quero comprar o carro, porque eu quero comprar a casa. Então, a educação financeira passa por tudo isso. Existem momentos de sacrifício, mas não é para sempre. Quando você vive sem a educação financeira, o que vai acontecer? Acontece justamente o contrário. A pessoa passa por uma vida de limitações sempre, esperando na ilusão de que quando ela aposentar vai ter uma vida melhor. E aí quando chega a aposentadoria ela descobre que ela precisa voltar a trabalhar, porque aquela vida melhor com o que ela vai receber e com o que ela vai ter de saúde não vai ser o suficiente para ela. Então a educação financeira propõe uma vida de liberdade. Tem sacrifício, mas também tem liberdade. E uma vida de liberdade, isso numa nação, isso num país, significa um país melhor. Ok? Então imagina um país onde todas as pessoas vão trabalhar exatamente naquilo que elas querem, naquilo que elas gostam, pelo tempo que querem. Então imagine o quanto isso pode ser produtivo para o país, para as pessoas de modo geral, isso em todas as profissões, poder alcançar essa liberdade. Então, educação financeira traz tudo isso de benefício. Então, assim, como é que isso pode ser implantado, então? Agora, pensando exatamente aí numa questão de proposta de redação do Enem. Como que isso pode ser pensado de uma maneira prática, né? Isso tem que ser aplicado nas escolas,
desde lá da tenra idade, desde do jardim, dos primeiros anos do ensino fundamental, educar as crianças financeiramente, fazer o porquinho para guardar o dinheiro, fazer com que nas próprias escolas os alunos criem ali as suas empresas júnior, de produzir alguma coisa, de revender algum tipo de produto. E dentro da universidade, já pensando num público adulto, pensar como que dentro da universidade esse aluno já pode então gerar dinheiro a partir daquilo que ele está aprendendo ali naquele momento. Então, tudo isso aí precisa ser pensado, né? Então, isso entra como proposta de intervenção que pode ser fomentada aí pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Economia, ou cada própria escola pensar isso, como agir aí em relação à sua comunidade para que isso possa então ser colocado para todos, ok? Então era isso a nossa aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário ou pode me mandar um direct. Estou preparando material de todas as aulas que nós tivemos. Se você tem interesse em receber gratuitamente, só manda um direct lá para mim que eu vou te enviar. E se essa aula foi boa para você, se gerou valor para você, não esqueça de indicar a um amigo. E a gente volta amanhã às 18 horas com mais um vídeo. Muito obrigado, até mais.